De todas as semanas do ano, essa, que é a do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, que no final das contas ainda é Natal, talvez seja a melhor semana do ano para você parar e pensar na sua vida, meditar a respeito do rumo que você deu, o rumo que você está seguindo, o rumo que você quer seguir, né? Enfim, ter um olhar, um big picture, né, dessa travessia de onde você estava no passado, para onde você vai no futuro e aquilo que você está fazendo com o teu presente. Nenhuma outra semana ela é tão desacelerada como essa, em geral, né, em todos os sentidos da vida. Mesmo quem é obrigado, vamos dizer assim, a trabalhar, está trabalhando num ritmo que não é exatamente o mesmo das outras semanas. É uma semana mais parada, por isso mesmo mais propícia. Alguns apenas descansam, né, alguns apenas se entretêm, né, mas a todos há o convite de uma meditação mesmo a respeito da vida. Para quem vive o Natal de verdade, né, sabe que o Natal está só começando. Ele começa no dia 25 e você vai aí pelo menos mais 8 dias vivendo plenamente o Natal. Ele não acaba, não é um feriado que termina no dia 25. Ele continua. E essa continuidade ela é extremamente convidativa para você fazer a sua meditação, porque é como se a estrela guia estivesse muito nítida, muito clara, né, te chamando mais para dentro de você do que para qualquer coisa fora de você. Dificilmente quando você vê especiais de Natal, né, de todo mundo, dificilmente você vê alguma coisa que ultrapasse o dia 25, se é que chega no dia 25. Em geral faz antes, uma espécie de preparação, né, antecipa justamente porque ninguém quer, entre aspas, trabalhar nessa época. E talvez a gente precise mais até do que de antes do Natal, uma coisa que fale justamente depois do 25, né, que nos ajude, né, a fazer esse processo de interiorização. Como eu estou fazendo essa série de vídeos e eu estou fazendo isso comigo mesmo, então acho que é uma boa ideia trazer para cá uma meditação a respeito do depois que Cristo nasceu. Vou colocar na tela aqui uma pintura que ela se chama Madonna com o Menino Adormecido, um pintor chamado Mantegna. Essa pintura eu acredito que deva ser ali entre 1460, 1500, alguma coisa assim, o período em que ele fez essa pintura. Ele tem outras, inclusive, com a mesma temática, de maneiras diferentes, mas essa que eu mais gosto, a que mais me faz meditar mesmo a respeito disso. No quadro você tem então, né, Nossa Senhora, né, a Madonna, com o menino Jesus adormecido no seu colo. Quando você, digamos assim, para olhar para essa cena, né, se ninguém te avisa que é o menino Jesus, provavelmente você vai vivenciar essa cena, contemplá-la de uma maneira. Quando você é lembrado que é Jesus Cristo, você a contempla de outra maneira. Não tem como ser diferente assim. Se você prestar atenção somente no menino, né, você verá que ele está profundamente adormecido, né, com a cabeça pendente, né, como quem realmente está num sono mais profundo. Ele está inteirinho, né, amarradinho ali, como é o costume com recém-nascidos, para eles se sentirem protegidos e acolhidos, como estavam no útero da mãe. Para além disso, está dentro do colo, onde Nossa Senhora está com o manto ali, também abraçando ao menino, né, um segundo, né, uma segunda enfaixamento, vamos dizer assim, que envolve a ela também dentro dessa mesma cena, aos braços dela, uma mão segurando a cabeça, a outra segurando o ventre, a sua própria cabeça, né, colada com a do menino. É uma imagem de profunda ternura com o menino, de profunda segurança, calma, serenidade, de profundidade mesmo no sono da criança, que tem uma expressão muito serena, né, muito tranquila. Mas quando você olha para a expressão da mãe, para a face da mãe, né, essa serenidade já não parece estar presente. Maria parece estar olhando longe, parece estar pensando em alguma coisa, parece que ela está olhando sem ver alguma coisa, com aquela criança, sentindo o coração, o calor daquela criança. E no que estaria pensando Maria? Bom, se você teve filhos, ou tem filhos, você talvez tenha uma imediata conexão com Maria aqui. Porque, como acho que eu já disse num outro vídeo, né, quando um filho nasce, você olha para aquele filho e assim, por mais que a alegria, a plenitude, o sentido de realização e felicidade estejam presentes, essa calma, essa serenidade,
também tem um negócio que, vamos usar a expressão do Evangelho, uma espada trespassou o teu coração. Porque a partir do momento em que o seu filho nasceu, a única certeza que você tem a respeito disso é que ele vai morrer. E você não sabe quando. Assim como você não sabe quando você vai morrer. E você tem ali um dever de cuidado, um dever de proteção. E você, a partir daquele instante, você nem conhece direito aquela criança, mas você já percebe que se ele morrer, parece que ele te leva junto. Você já não tem mais nada nessa vida, senão o tudo que está ali naquela criança, profundamente frágil, que você tem de proteger. Essa vivência da maternidade, essa vivência da própria paternidade com relação à criança, com relação ao fato de que, bom, eu tenho de cuidar o máximo possível, mas eu não tenho garantias de nada. Portanto, tem uma espada que está cravada. Por mais feliz e mais alegre, há uma apreensão, há um receio, há um estado de alerta constante que todo pai e mãe nunca mais dorme da mesma maneira como dormia antes. Quantos não acordam de noite, madrugada, para ver se a criança está respirando? Inclusive tem um dos quadros, a Madonna com o menino adormecido, Nossa Senhora está segurando as bochechas dele, assim, dá a impressão que ela está vendo se ele não está respirando direito. Né? Acho que todo mundo se conecta com isso. Todo mundo se conecta com isso. Tem uma poesia da Cecília Meirelles que eu vou ler aqui para vocês, deixando a imagem do quadro, né? Em que ela é sobre Vigília das Mães. O título é esse, Vigília das Mães. E ela diz assim: nossos filhos viajam pelos caminhos da vida, pelas águas salgadas de muito longe, pelas florestas que escondem os dias, pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro de seus próprios silêncios. Nossos filhos não mandam mensagens de onde se encontram. Este vento que passa pode dar-lhes a morte. A vaga pode levá-los para o reino do oceano. Podem estar caindo em pedaços como estrelas. Podem estar sendo despedaçados em amor e lágrima. Nossos filhos têm outro idioma, outros olhos, outra alma. Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir. Eles vão para seus horizontes, sem memória ou saudade, não querem prisão, atrasos, adeuses. Deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos. Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. Não sabemos quando morrem, quando riem, são pássaros sem residência nem família à superfície da vida. Nós estamos aqui, nesta vigília inexplicável, esperando o que não vem, o rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos. Nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram, mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. Seu único presente, abundante e sem fim. É uma meditação de uma mãe, né, velando o seu filho. E acho que esse olhar de Maria expressa tudo isso. Expressa esse pensar no futuro. Expressa esse medo da morte, medo da dor, do sofrimento. Esses últimos versos, nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram. Quanta dor a gente não sofre antecipadamente com medo de virem a acontecer com os filhos. E as alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. O seu único presente, abundante e sem fim. Parece muito triste esse final. Solidão de que vivemos depois que temos um filho e que parece o único presente que a gente vai ter, abundante e sem fim, né? Uma solidão cuja alegria nenhuma preenche, né? E que ainda vem carregada com essas dores ainda de mal que eles ainda não sofreram, né? Quando a gente olha para Maria, a gente consegue ver tudo isso. Mas aqui ainda tem algo mais, porque afinal de contas não é uma criança qualquer. No colo dela tem um menino Deus, o Deus menino. Como é que faz? Esse menino já nasce sabendo tudo ou eu tenho que educar? Eu posso pôr de castigo se ele fizer alguma coisa errada para educá-lo? Aliás, ele faz alguma coisa errada? Fará alguma coisa errada? Tudo está no futuro aqui ainda. Tudo está no futuro. Ela está numa vigília inexplicável, esperando o que não vem, o rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos. Ainda mais o filho de Maria, que é um filho de Deus, que não veio com manual de instrução para ela, nem para José. Como é que funcionou o dia a dia? A infância escondida de Jesus Cristo, a gente não sabe como aconteceu. A gente aparece aos 12 anos a cena dele ensinando os doutores no templo. Ele ensinava em casa, Maria e José também? Ou ele precisou aprender a falar, a escrever,
a interpretar as coisas. Onde fica o humano, onde começa o divino, onde entra o divino, aonde se permite o humano. Há toda uma série de reflexões, de pensamentos, de meditações que você consegue perceber presente em Maria aqui. E quanto mais você carrega dessas apreensões, dessas preocupações, mais a face de Maria, perceba, mais a face de Maria, ela vai deixando de ser alguém que está meio catatônica, meio longe. Ela vai, na verdade, a face ela vai desanuviando as expressões. É tanta coisa para levar em consideração, que quando você olha para a face dela, você vê mais serenidade do que preocupação no final das contas. Se você fica só com o mundano, com o humano, você consegue visualizar uma mãe um tanto preocupada, talvez até cansada. Quando você olha para o divino, toda essa preocupação, todo o tamanho da responsabilidade, de alguma maneira, não estão mais expressos aqui. E já não estão mais expressos porque é justamente o aspecto divino que encerra essa solidão presente. Porque, vejam, Maria sabe que Jesus em algum momento vai ter que se revelar ao mundo como Filho de Deus. Ela vai ter que sofrer muito, inclusive por aparente rejeição do próprio filho, né? Passagem quando ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses que escutam a minha palavra? Ela vai acompanhar Jesus sempre silente, sempre nesse silêncio, nessa solidão. Em tudo que acontece, ela guarda no seu coração. Essa é Maria. Se você lembrar do trecho da poesia do Bruno Valentino, que eu trouxe no vídeo de ontem, do Natal, da véspera do Natal, ele diz assim, somente Deus conjuga o verbo amar contigo. Nesta cena aqui, né, a solidão de Maria, né, com todas as responsabilidades, com todo o futuro do filho que vai sair desses braços, que vai crescer e não vai mais caber ali, ela que vai ter que se colocar nos dele, no final das contas. Quando a gente pensa na nossa maternidade, na paternidade, etc e tal, né, e no fato de que os filhos vão embora no momento, né, a solidão vai se fazer presente mesmo. E você já antecipa isso de certa forma. Ou seja, eles não são solução da solidão. Né? Somente Deus conjuga o verbo contigo. Somente Deus é capaz de preencher. Né? Somente Deus é capaz de criar esta comunhão no qual toda a solidão se encerra. Quando esse presente abundante sem fim de uma solidão que um filho traz para os pais é, na verdade, literalmente um presente, uma bênção, porque eles fazem nos lembrar assim, o que realmente resolve essa solidão. O que é que realmente vai trazer todo o sentido da vida, aquela garantia de uma eternidade feliz e alegre. Nenhum de nós consegue dar uns para os outros isso. Somente Deus é capaz. E aí quando a gente olha para esse quadro, com Maria que vai levar, né, o menino Jesus para a apresentação do templo e vai ouvir de São Simeão que uma espada trespassará o teu coração, no fundo ela já sabia do que ele estava falando. Essa espada já estava trespassada no instante em que o anjo Gabriel anunciou o que iria acontecer e ela disse sim. No seu sim veio a espada. Então esse quadro, por um lado, ele tem uma proximidade muito profunda entre a mãe e o menino, mas ao mesmo tempo uma distância, porque Maria de alguma maneira já está se colocando num tempo em que o menino não estará nos seus braços, em que ela não poderá fazer nada por ele, nesse sentido de cuidar da maneira como ela está cuidando. Ela já está sentindo ao mesmo tempo a presença e a morte. Ela já está sentindo a cruz, ela já está sentindo a solidão. A solidão que já vem do útero ter ficado vazio, por exemplo. Daquela criança não estar o tempo todo com ela como ficava na gravidez. E ele cresce, e ele fica cada vez menos até o dia em que ele parte. E o ninho fica vazio. E aquela solidão, que de certo modo já estava presente, se revela de uma maneira muito mais nítida. E aí, o que foi que você guardou no seu coração, de fato, para fazer com que o Natal, o Menino Deus, seus filhos, a sua vida, se torne uma presença constante, não apenas uma solidão que se espera. Eu vou fechar esse vídeo lendo uma poesia do Manuel Bandeira chamada Profundamente. Porque quando a gente olha para o quadro, a gente medita, eu acho que uma das coisas que Maria vai nos ensinando é como a gente faz para guardar no coração aquilo que a gente viveu, né? Tudo que a gente viveu, como a gente medita isso tudo. E há uma profundidade no olhar de Maria, no quadro como um todo,
que nos convida a esse mergulho mais interior, não ficar só na superfície do comentário, vamos dizer assim, a respeito do quadro, mas um deixar-se ficar, calar-se diante do quadro e deixar que o quadro de alguma maneira vá preenchendo essa solidão, né? Vá dizendo coisas de alguma maneira. O poema do Manuel Bandeira se chama Profundamente, e ele diz assim: quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo, profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Esse é um dos poemas mais belos do Manuel Bandeira, onde você vê os dois tempos, né? Você vê, então, o menino que dormiu no dia de ontem, que era uma noite de São João, e aí lembra de tudo que está fresco na sua memória, né? E lembra principalmente de ter acordado no meio da noite e já não ter mais nada do que ele tinha vivido. E ele escuta o silêncio, né? Ele vê o ruído do bonde ao longe, é a única coisa que corta, e ele se pergunta, cadê a vida que estava aqui? Ah, todo mundo foi dormir. Ela está aqui, mas está dormindo. Eles estão dormindo. Estão vivos, mas dormindo, descansando. Foi um dia de festa. Corta para o grande futuro e ele lembra. Ele estava ali com 6 anos de idade. E ele lembra, mas o que é que ele lembra? Já não de tantos detalhes, já não de tanta vida. Ele se lembra que não pôde ver o fim da festa porque ele tinha adormecido. E ele percebe que hoje ele já não ouve mais as vozes daquele tempo, das pessoas com as quais ele vivia e convivia, os avós, Totônio, Tomásia, Rosa, etc. e tal. Onde estão todos eles? Dormindo, profundamente. E agora o sono é o sono, obviamente, da morte. O poema é uma baita de uma meditação sobre a passagem do tempo. É uma meditação sobre a memória daquilo que guardamos. É uma meditação sobre o quanto nós vivemos de fato o instante presente, o que guardamos dele. Em geral, a gente imagina que guardar as coisas na memória é alguma coisa de coisa mental, né? Como se fosse um armário no qual a gente guarda as coisas. Mas a memória, quando ela é de fato memória, ela é memória do coração. E a gente, quando guarda as coisas no coração, a gente decora essas coisas. Decorar significa guardar no coração. Recordar significa voltar ao coração e de lá trazer aquilo que permanece vivo. Quando Maria guarda todas as coisas no coração, é porque ela volta sempre para essa noite de São João que está ali no poema, lembrando de todos esses detalhes, escutando todas aquelas vozes. Porque de alguma maneira ela sabe que é só assim, a partir do coração, que ela não vai perder nenhuma dessas noites, que ela não vai perder o seu filho de maneira alguma, que é a única forma, de certo modo, dessa criança permanecer sempre nos seus braços. A forma como a gente se lembra de nós mesmos, das nossas histórias, das nossas memórias, do significado que aquilo tem, a forma como aquilo nos toca, nos comove, nos deixa silentes, olhando pela janela, escutando o silêncio, ou então, né, às vezes é um porta-retrato, às vezes é um cacareco qualquer que nos faz voar para dentro de nós mesmos, para dentro do coração, para dentro do que vivemos, segurando todas essas memórias, como Maria segura o menino Jesus, que vai nos levar então a um terceiro sentido dessa palavra, dormir profundamente, que não é exatamente o do sono, que faz você perder algo que você queria ter aproveitado, que não é o sono da morte, que faz parecer que tudo será apagado, mas o sono do menino Jesus, em quem, quando estamos com ele, não tem desperdício, não tem morte, não tem fim, mas tudo fica guardado no seu imenso coração.
que é como Maria aprende a guardar então no coração dela. E talvez com imagens assim a gente consiga se deixar ficar diante dessa imagem para que ela fale ao nosso coração. Porque, vamos sempre lembrar, né? O essencial é invisível aos olhos e a gente só vê bem é com o coração, como diria Saint-Exupéry no seu Pequeno Príncipe. Tá? Fico por aqui, mas a gente ainda tem mais um último vídeo para fechar esse Natal de 2023. Feliz Natal para todo mundo!